Hey mulher, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Vozes da Resiliência. Hoje você vai conhecer uma história de coragem, resiliência e liberdade para escolher o seu próprio caminho. A nossa convidada de hoje é a Nay Brito. A Nay passou por vários momentos difíceis, um diagnóstico inesperado, várias tentativas frustradas de realizar o sonho de ser mãe e a coragem de seguir um caminho que muitos não teriam coragem de trilhar. Ela enfrentou tudo isso de cabeça erguida, movida por um sonho maior. Se você já pensou em desistir dos seus sonhos, essa conversa é para você. Vamos juntas nessa jornada de esperança e transformação. Seja muito bem-vinda, Nay. É um prazer ter você aqui. Desde já, eu agradeço pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essa sua história. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todas as pessoas que estão assistindo. E eu estou muito feliz de poder compartilhar a minha história. Você já compartilhou essa história nas redes sociais? Não, nunca compartilhei essa história. Nunca compartilhou, então vai ser a primeira vez. Que lindo. Isso. Obrigada. Eu agradeço desde já essa confiança, essa credibilidade, né? O seu tempo também por estar aqui compartilhando uma história tão íntima com a gente. Sim, obrigada pelo convite também. Eu agradeço. Nay, você está aqui nos Estados Unidos já tem quanto tempo? Então, eu tenho aproximadamente 8 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E você casou aqui, né? Eu casei aqui. Que legal. Seu marido é americano? Meu marido é americano. Ai, que legal, Nay. Parabéns. E me conta, vocês ainda não têm filhos, né? Não temos filhos. Nem eu, ele também não tinha. Quando eu casei, ele também não tinha filhos. Eu recebo, às vezes as pessoas perguntam bastante, fazem essa pergunta, né? Se meu marido tem filhos. Não. Vocês já estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 4 anos. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo, mas tem muitos casamentos que nem chegam a 4 anos. Então, assim, né? Um bom tempo já de casada, um bom tempo já construíram muitas coisas juntos, né? Sim, um tempo que já se conhecem muito bem. 4 anos, assim, e a gente trabalha praticamente no mesmo local, porque ele tem o escritório dele, eu tenho meu escritório, então todos os dias nós estamos no mesmo ambiente, que é em casa, nosso escritório é em casa, então a gente convive bastante. Então, 4 anos, ao mesmo tempo que é pouco, né? Mas a gente tem uma convivência grande, assim. Grande, olha que interessante, que bom que vocês se dão bem. E vocês ainda não têm filhos, né? Então eu queria assim, conhecer um pouquinho essa sua trajetória de você ter, né, querer ser mãe. Sim. Então, eu casei, como eu disse, há 4 anos atrás, e quando eu conheci meu marido, que é americano, que eu conheci aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eu falei para ele foi que eu queria casar. Então, eu fui bem rápida e bem direta. Quando eu conheci, começamos a namorar, e eu acho que nas primeiras semanas eu já disse que eu queria casar, de forma indireta. Eu não pedi ele em casamento, quem me pediu em casamento foi ele. Mas porque, de certa forma, eu queria realmente construir uma família, e eu estava com 38 anos. 38 anos. E eu casei depois de 1 ano. Então, assim que nós casamos, eu já sabia, né? Eu queria construir uma família. Então, já começamos o processo de tentar para eu engravidar. Durante 6 meses, eu não estava conseguindo engravidar. Eu fui para minha médica e fui fazer um check-up geral, na verdade, porque eu queria engravidar, mas também estava sentindo algumas coisas que estavam estranhas, na verdade. Eu estava sentindo que eu estava um pouco inchada, minha barriga estava crescendo, parecia que aumentava, né? Então, isso começou a me incomodar. Eu sentia como se tivesse uma barriga de mulher grávida. Isso não acontecia sempre, mas de vez em quando ficava inchado e tinha um certo volume. Então, eu procurei essa ginecologista querendo engravidar e passei para ela todas essas informações. E ela me indicou para um clínico geral aqui nos Estados Unidos para verificar isso. E sobre a gravidez, ela me encaminhou já para uma equipe de fertilização in vitro, pela minha idade, porque eu já
estava com 39 anos de idade, tentando, já tinha mais ou menos uns 6 meses que eu estava tentando. Então, ela já achou melhor, me recomendou para a equipe de fertilização in vitro. Mas, no clínico geral, enquanto eu fui verificar, fui até o clínico geral por conta da minha barriga, que estava ficando inchada. Quando eu cheguei lá, o clínico me passou remédio para gases, né? Porque não pediu exames, pediu nada, era remédio para gases. Ok, fui para fertilização, fui para a equipe de fertilização para começar. Para a fertilização in vitro, existe são muitos exames. Então, demora um pouco. Então, assim, o ciclo de fertilização in vitro é cerca de 15 dias, mas todo o processo ele é demorado, porque são 2 pessoas, né? Sou eu e meu marido. Então, tem que ser feito, tem muitos exames, né? E aí, nessa jornada da fertilização in vitro, quando eu comecei, né, no processo de exames, o médico descobriu que eu estava com um mioma do tamanho de um melão. Enorme. Meu Deus! Você deve ter levado um susto quando isso aconteceu. Não, com certeza, porque, na verdade, o médico tinha me passado remédio para gases. Primeiro, a ginecologista também não pediu nenhum exame, né? Ela já me mandou para o clínico geral. Então, foi nesse processo aí da fertilização que o médico viu que eu estava com mioma e que eu não poderia, eu tinha que dar uma pausa para depois retornar para a fertilização. Eu teria que ir para uma clínica, para o hospital, né? Ele me encaminhou um outro médico e eu fui para fazer a cirurgia para a retirada desse mioma, que já estava bem grande, que inclusive poderia comprometer órgãos, né? Outros órgãos, porque ele vai apertando, né? Ele vai crescendo e vai apertando. Então, eu fui para o hospital. Fiquei 4 dias no hospital. Eu tive uma experiência até que não foi muito boa no hospital, mas deu tudo certo. Minha cirurgia deu tudo certo. Foi feita a retirada, foi um sucesso a cirurgia. Então, eu passei por esse processo de cirurgia. Quando eu passei por esse processo, o médico, né, existe um tempo para você, como eu estava no processo tentando engravidar também, de forma natural ou de forma ou fertilização, eu queria engravidar, né? Esse é o meu objetivo, o nosso objetivo, meu e do meu marido. Então, o médico me liberou, ele deu um tempo, né, por causa da cirurgia, e assim que ele liberou, que eu poderia voltar, eu fiquei grávida de forma natural. E a equipe de fertilização estava me esperando para retornar, na verdade. Eles até me acompanharam. Isso quantos meses depois? Desculpa te cortar, mas quantos meses depois da cirurgia que você engravidou de forma natural? Eu não lembro qual que foi o prazo da cirurgia, o repouso, mas foi muito rápido, assim, na primeira tentativa, quando o médico me liberou, de imediato, eu fiquei grávida. Já então, engravidou. foi muito rápido, na verdade. O processo, eu tive que dar uma pausa grande da fertilização por conta da espera do médico, que tem todo um processo, né? Mas aí foi muito rápido. A fertilização, a equipe estava me esperando, mas eu já ia entrar em contato com a equipe, só que eu entrei em contato para falar que eu estava grávida. Porque, na verdade, porque aconteceu, eu engravidei, né? Na primeira tentativa, na verdade. Já estava na hora de eu retornar para a equipe de fertilização. Então foi tudo muito rápido. Então, e foi uma felicidade naquele momento, né? Tipo, nossa, consegui de forma natural. A equipe já estava me esperando, a fertilização, né? Eu já estava tentando há 6 meses, quando eu casei, na verdade, né? Que eu comecei. Então, o que aconteceu? Eu fiquei grávida e depois de 8 semanas eu tive um aborto espontâneo, né? Eu não consegui. Nossa. E então, assim, esse foi um momento que eu vejo, assim, foi difícil, né? Porque toda mulher que fica grávida está esperando, lógico, obviamente isso é uma história que várias mulheres, isso acontece muito, na verdade isso é muito comum. Aborto Só não é muito falado, né? Comum. Não é muito falado. É muito verdade, comum, né? e pouco falado. E sim, eu fiz uma entrevista, a entrevista anterior à nossa, eu entrevistei uma outra pessoa que também a gente debateu sobre esse assunto, o quão pouco falado é sobre isso e o quão importante seria que isso fosse mais falado para que as mulheres se sentissem mais acolhidas. Sim, com certeza. Então, assim, e nesse primeiro momento, realmente, foi difícil, a gente fica em luto mesmo, assim, porque você está esperando
esperando, você quer que realmente tudo dê certo, e você acredita, né? Como se fosse, você sempre acredita que está sendo um milagre, na verdade é esse, a gente sempre acha que é isso, porque eu estava já pronta para ir, para fazer fertilização, estava com a equipe me esperando. Então, mas eu passei por esse processo, me recuperei até bem e rápido, acredito, porque eu sempre tento enxergar as coisas eu tento enxergar, desviar meu olhar para as coisas que não são boas, então eu tento enxergar em diferentes ângulos, principalmente nesses momentos, né? Sempre eu tento justificar de alguma forma, não deu certo, porque não tinha que dar, e agora eu vou tentar, vou voltar, vou entrar em contato com a equipe e vou, na verdade, começar, né? Porque recomeçar, Deixa eu te perguntar uma coisa, quem mais apoiou você nesse momento, quando você perdeu e decidiu voltar novamente a esse processo? Então, na verdade, quem sempre me apoiou mais e sempre me apoia em tudo, que sabe tudo que está acontecendo comigo é meu marido, com certeza. Porque ele sempre está do meu lado e ele é a primeira pessoa que fica sabendo de tudo. Então, então eu acho que essa força também, isso ajuda muito, sabe? Sim, quando você tem uma pessoa que te apoia de verdade, né? É muito importante. Mas porque, na verdade, eu estava grávida e o filho nosso, né? Então, ele também sente. Mas eu sempre, igual eu falei, eu sempre sou uma pessoa muito positiva, então já estava pronta para começar a fertilização, a jornada de fertilização in vitro. Que bom, né? Que ter esse pensamento positivo, a atitude positiva, só nos traz benefício, né? Mas não como, por exemplo, Poliana, que tudo você vê com aquela coisa mais boba. Não, é a atitude positiva que faz você ir além, que nada mais é que uma grande resiliência, né? Você olhar, falar, tá, aconteceu isso eu posso mudar, isso eu não posso mudar, e o que eu vou fazer para seguir em frente e realizar meu objetivo? Que isso sim é resiliência, essa atitude positiva é uma grande resiliência. Não, com certeza. Então, aí eu comecei, depois disso, eu fui para a jornada, né, que é uma grande jornada, de fato, a fertilização in vitro. E tem uma coisa, assim, também, que eu acho que eu falei do meu marido, mas algo que sempre foi muito importante para eu me tornar uma mulher positiva na minha vida, foi minha mãe. Porque a minha mãe, eu não queria nem falar com ela, nessa época ela tentou falar comigo no telefone, minha mãe mora no Brasil, mas porque eu estava no meu luto, né, na primeira semana ali, minha mãe, como a gente se fala sempre, ela estava tentando ligar, ela não conseguia contato, então ela ficou preocupada, até que ela conseguiu, eu consegui, depois de um tempo eu respondi, e minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte, então ela falou comigo de uma forma mais forte também, tipo, você vai ficar aí lamentando, e aconteceu porque tinha que acontecer, porque de repente não era para ser bom, poderia vir com problemas, e então minha mãe, assim, na verdade, ela sempre é uma mulher muito forte, então ela sempre passou essa força para mim. Então, tipo, levanta a cabeça e vamos para a nova etapa, entendeu? Vamos viver, a gente está vivo, então vamos lá e ver o que precisa ser feito para a gente recomeçar, entendeu? E então, de certa forma, minha mãe me dá uma levantada, assim, sempre foi meio assim. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo na minha vida. Com certeza. E aí eu comecei a jornada da fertilização. Eu fiz foram 4 fertilizações in vitro, então foi bastante até, né? E assim, uma coisa muito interessante que eu vejo nessas tentativas é que eu tinha 10% de chance de engravidar. 10%. Mas por que era só 10%? 10% porque os meus óvulos já estavam bem envelhecidos. Então, para fazer a coleta dos óvulos, eles não conseguiam, eu não estava todo o ciclo, não tinha muitos óvulos ali, e na hora de fazer, na hora da cirurgia, que é uma cirurgia simples, não é tão, né, mas egg retrieval, né, que eles falam, na hora de fazer a retirada do egg, do ovo, eu não tinha muito, entendeu? Porque você faz a fertilização in vitro, ele faz a retirada do seu óvulo e a retirada do espermatozoide e vai para o laboratório e forma um embrião, né? Então é assim que é o processo de fertilização. Então eu sabia que eu estava ali lutando com 10% de chance para ficar grávida. O que eu quero dizer é que isso é um ponto bem importante, porque é o seguinte, uma fertilização in vitro, ela não é barata. É um processo caro. Então, e outra coisa, não só pelo dinheiro, mas pela
por saber que tem 10% de chance de engravidar. Então, Sim. eu não fiz uma com 10% de chance, eu fiz 4 fertilizações in vitro com 10% de chance. Eu estava lutando para ficar grávida, sabendo que eu tinha apenas 10% de chance de ficar grávida. E a questão dos remédios, a questão hormonal, é assim, para o corpo da mulher, mexe muito nesse processo? Então, eu acredito que sim, com certeza. Eu sinto que muita coisa mudou. Não sei se tem a ver, mas eu acho que sim. Não só o remédio mexe com o corpo, mas mexe muito com o psicológico, né? Principalmente porque eu comecei o meu ciclo com a maior dose, então eu tomava remédio de manhã e à noite, injeção. E você então, mesma tem que aplicar essa injeção aqui nos Estados Unidos, é assim, né? Isso. Quem aplicava a injeção era meu marido, que é meu grande parceiro, então ele sempre estava comigo, do meu lado. Então, todos os dias, de manhã à noite, ele aplicava injeção, né, na minha barriga, e toda semana eu tinha que ir para a clínica para fazer exame de sangue. Tinha semana que não tinha espaço no meu braço mais, estava tudo roxo, de tanta marca de injeção, né, de tanta marca da agulha para fazer exame. Eu tomava muita injeção mesmo, a cada ciclo, porque foram 4 ciclos, né? Quando chegou no quarto, eu já estava toda furada, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a medicina, todo mundo fala que a medicina está muito evoluída, sabe? A medicina está muito evoluída, tá sim, a medicina está bastante evoluída, mas é muito importante a gente estar ciente que existe uma estatística. Não estou querendo desanimar ninguém, não, mas existe uma estatística que, a partir dos 35 anos de idade, os óvulos, eles envelhecem. E não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Não, porque às vezes, eu tenho 43 anos de idade, eu comecei a fertilização aos 39, mas às vezes os meus óvulos estavam mais envelhecidos aos 39 do que uma outra mulher com 39 anos. Sim. Mas dentro da ciência, a partir dos 35, os óvulos começam a envelhecer. Porque a gente escuta muito por aí, não tem problema, eu vou ter filho mais velha, porque a medicina está evoluída, mas pense nisso, gente. Você, mulher que está aí, pense nisso. Isso é muito importante, saber que existe essa congelar os óvulos, que é uma jornada. Existem outros meios, pode congelar os óvulos. E também, se não aconteceu na sua vida também, isso não quer dizer, como eu disse, às vezes, cada pessoa é um organismo, cada pessoa, né? E às vezes a gente vê aí quantas mulheres conseguem engravidar bem mais velhas, né? Mas também não se apegue muito em mulher bem mais velha que consegue engravidar, porque isso são casos isolados. Isso é muito perigoso também, para a gente ficar focado muito nisso, porque são casos isolados. Mas não quer dizer que não vá conseguir engravidar, como eu disse, né? Não de forma negativa, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Mas por exemplo, se você me perguntar, você não quer mais tentar engravidar de forma natural? Então, assim, claro que a gente quer, lógico que eu quero ficar grávida, eu não desisti de ficar grávida, mas eu sei que os meus óvulos estão envelhecidos. Eu sei que a cada ciclo pode acontecer de ter uma hora e ter um óvulo melhor, mas é um processo mais delicado, entendeu? É um processo mais assim, não é impossível, mas eu já sei ali da estatística, entendeu? Não que, mas você não tá, Deus sabe de todas as coisas, ok, eu acredito em Deus, mas eu vejo ali eu vejo as informações de como, né, meu hormônio, o óvulo, então isso é muito importante, entendeu? E aonde você está hoje nesse processo? O que você e seu marido decidiram fazer para ter um filho? Qual foi, né? Como foi a conversa entre vocês, quais decisões que vocês tomaram? Então, quando você chega ao 4º ciclo de fertilização in vitro e você não consegue mais, realmente assim, você fica triste, claro, óbvio, você está ali tentando, né? Tenta a primeira vez. Já é difícil você passar pelo primeiro ciclo, psicologicamente, o seu corpo, hormônio, muito hormônio. Só vou fazer uma pergunta, uma curiosidade. Um ciclo de fertilização in vitro, para você fazer um outro ciclo, quanto tempo entre um e outro você tem que esperar? A próxima menstruação. A próxima. Você pode fazer 4 meses seguidos, se for o caso. Pode fazer. Então, é bem rápido, na verdade, um ciclo para o outro, né? Então, assim, aí
você tenta o primeiro, aí não, deu errado. Aí você tenta o segundo, aí você vai na esperança. Não, deu errado. Vai no terceiro, então você já tem um limite. Eu já tinha um limite. Eu falei, não vou fazer mais. Chegou no quarto, já tá muito, já tem, né? Então, passou o terceiro. Quando chegou no quarto, eu já sabia que se não desse certo, eu já iria parar. Esse eu já tinha dado, né? Eu falei, esse vai ser o último ciclo. Então, meu marido também já estava ciente disso. E quando chegou no quarto, eu consegui retirar os dois primeiros ciclos, não conseguiram fazer a retirada do óvulo, porque não deu certo. O remédio é como se ele não tivesse funcionado, entendeu? Nos 2 primeiros ciclos, eu não cheguei a ir para a retirada de óvulos. Eu fui para a retirada de óvulos, que você vai para, né, a clínica, no terceiro e no quarto. No terceiro e no quarto, o óvulo não estava bom. No quarto, consegui 2 embriões, mas o médico falou que os embriões não estavam bons e era de jeito nenhum que poderia colocar dentro de mim esses embriões, porque realmente eles não estavam bons, né? Então, a partir daí, desse quarto, eu falei, agora acabou, não vou fazer mais e eu vou tentar de outra forma. Então, o médico, na verdade, aqui nos Estados Unidos, ele já passa para você todas as opções do que você pode fazer. Então, eu tenho a outra opção que eles tinham me passado, era a doação de óvulo, né? Porque se é o meu óvulo que está... O meu útero, eles disseram que meu útero está perfeito, né? Até na última vez que eu fiz exame, estava perfeito. Então, o que o médico disse, que eu poderia receber um outro óvulo de outra pessoa, né? Essa doação de óvulo. E a outra opção que a gente tem é a adoção. Né? Então ainda existe, então sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Sempre tem uma luz. Então essas duas opções, e eu e meu marido, nós somos totalmente abertos a, por exemplo, receber uma doação de óvulo, a gente abertos de cabeça, de mente, a gente não tem problema em relação a isso. Eu não tenho problema em relação a isso. Eu sou muito tranquila em relação a receber uma parte de outra pessoa, obviamente, que tem algumas restrições que eu prezo, meu marido também, dentro do banco de dados ali, de óvulos, né? Existe todo um processo ali dessa doação. É confidencial, a pessoa não fica sabendo, a pessoa que está doando, ela não sabe para quem ela está doando, entendeu? Então, isso eu faço questão, é uma coisa que eu quero que seja dessa forma, meu marido também, entendeu? E é interessante esse processo, comparando com o Brasil, que aqui nos Estados Unidos, a lei permite que quem doa forneça muitos dados para o banco de doação. Então, quando uma mulher, né, um casal, ele busca por um óvulo ou um espermatozoide num banco de doação, quem está buscando consegue ter uma ficha muito, muito ampla daquele doador. A gente não sabe o nome daquele doador, mas você consegue escolher muitas coisas, né? Você consegue saber não só características físicas, mas características intelectuais, inclusive até religiosas, da descendência, e não só daquela pessoa, mas também da geração, dos antepassados daquela pessoa, né? Os pais, os avós, em termos de doenças. Então, você consegue escolher melhor do que se você estivesse no Brasil, porque pelo que eu já li, no Brasil a doação ela é gratuita. Então, a pessoa não é obrigada a fornecer dados. Aqui ela não é gratuita, então a pessoa fornece muito mais dados do que isso, né? Dizem que até tem fotos, em alguns casos, da pessoa que está doando, mas às vezes uma foto mais antiga, foto de criança, coisas assim. O que eu acredito que, num processo desse, o físico, para algumas pessoas, pode ser muito importante, né? Como a cor da pele, cor dos olhos, para talvez tentar um bebê mais parecido consigo mesmo, mas eu acredito que a questão, assim, mais de doenças, né? Porque uma coisa é você saber do seu histórico, você saber do histórico, né, genético do seu marido, mas às vezes num caso desse é importante saber, né, a história genética, né, do óvulo ou do espermatozoide. Não, com certeza. Essa foi uma pergunta que o médico fez para mim e a psicóloga também, porque existe uma psicóloga que você precisa, né, conversar. Então, assim, uma das perguntas do médico foi exatamente essa: o que era mais importante para mim nessa procura, né? E para
para mim, o que eu disse foi o que é mais importante é que saber que a pessoa é saudável. Isso é o mais importante, né? Ou doenças genéticas, né? Às vezes, se você puder evitar, por exemplo, eu venho de uma família que, graças a Deus, a gente não tem histórico de câncer na família. Então, isso é um alívio, é uma coisa assim que ela pode acontecer? Pode, mas não venho de uma família que minha mãe, minha avó, minhas tias têm, por exemplo, sabe? Então, isso eu acho que é uma questão muito importante, sim. Sim, não, com certeza, sem dúvida, a saúde, né? Mas isso, é claro que a gente não tem como, tem certas coisas que na vida a gente não tem muito controle, sabe? Então, assim, a pessoa pode sair ali do lado de fora, passar um carro e ela simplesmente sofrer um acidente e morrer. Então, a gente não tem muito controle. É claro que a gente tenta o que minimizar, né? Exatamente. O que é importante para a gente nesse momento é que realmente seja saudável, né? E tem todo esse processo aí de escolha, realmente tem, né? Porque existe isso, faz parte do processo aqui nos Estados Unidos e não é de graça, né? Aqui realmente você precisa pagar. Ô, Nay, e então quando vocês decidiram, né, ir por esse caminho de achar um óvulo doado, né, de um banco de fertilidade, banco de fertilização que a gente fala, né? Eu não sei como que chama, banco de fertilização. E como foi essa conversa com seu marido, com a família? Foi uma decisão só entre vocês dois ou vocês compartilharam isso com outras pessoas? Então, quando a gente estava primeiro tentando engravidar, nossa família sabe disso, que a gente já está tentando engravidar já tem um tempo, né? E quem seria da nossa família, né? Seria os pais do meu marido e a minha família, né? Do meu lado. Meu irmão, né? Minha mãe. Na verdade, assim, da minha família, às vezes, assim, no início a gente evitava ficar falando, assim, eu e meu marido. Ficava mais para nós dois, sabe? E até em relação à doação de óvulos, que nós, na verdade, nós iniciamos, mas ainda não começamos os exames. Nós entramos em contato, a clínica já entrou em contato conosco, já mandou alguns formulários, eu já tive consulta já com o psicólogo, então a gente está... Então, eu posso dizer que a gente já está iniciando, né? Porque tem que fazer alguns exames aí, tem que fazer, lógico, tem que fazer exames tudo de novo, né? Tem que ver tudo de novo, porque eu dei uma pausa. Eu acho que isso é muito importante, porque Também às vezes acho. a mulher fica muito ansiosa, principalmente com o tempo vai chegando, a gente sabe, eu vou ficando mais velha, hoje eu estou com 43 anos, eu comecei com 39, então o tempo passou muito rápido. Nesse processo de fertilização demorou, porque é muito exame, veio cirurgia, então veio pausa, então é muita coisa. E então, é exame do meu marido, né? Então, o que acontece? Nós decidimos tirar isso, né? Um pouco, eu falo até me desintoxicar um pouco dos medicamentos, né? Eu sempre brinco. Sim, e dar uma respirada também, né? Eu acho que é importante ter esse tempo também para a gente ressignificar algumas coisas, né? Com certeza. Tomar uma decisão importante como essa, tipo assim, é isso mesmo que a gente quer, né? Não ir simplesmente porque já está dentro de um processo, né? Exatamente. E assim, então, a gente não é fácil, assim, todo esse processo, você pensar, a gente tem a mente aberta, mas são coisas diferentes para a gente também, né? Também são coisas novas. E é seu corpo, toda hora exame, então é o seu psicológico. E uma curiosidade, assim, qual o valor de cada etapa no processo in vitro? Porque é um processo que a gente sempre fala, as pessoas sempre falam, né? É muito caro, mas quão caro é isso? Porque isso é importante a gente saber, porque tantas mulheres podem estar ouvindo, né, essa nossa entrevista e começar a se planejar para isso, caso pense, né, em engravidar um pouco mais para frente, quando tiver um pouco mais velha. Sim, sim. Então, cada fertilização in vitro aproximadamente, pode ser um pouco menos também, tá? Depende, mas aproximadamente $20 mil cada fertilização. Cada uma? Cada uma. É caro, é bem caro. Porque os remédios são muito caros e às vezes você tem que jogar o remédio fora. Às vezes você pega um remédio que custa quase $1.000. Aí você começa, aquele remédio já não funcionou para você. É como se você fosse ali, eles fazem testes em você. Então, por isso que eu falo, gente, medicina evoluída, tá evoluída, mas custa, é caro.
o processo, entendeu? E o plano de saúde não paga nada disso, tudo isso é pago por fora dos planos de saúde. O meu plano de saúde pagava, só que o meu plano de saúde, a apólice dele era em Nova York, eu moro em Connecticut, então ele não pagou por isso, entendeu? E meu processo foi todo feito aqui, perto da minha cidade, porque eu tinha que ficar fazendo exame, foi todo feito aqui, né, através da empresa do meu marido. Tem isso, tem. Então, eu sei que não, na verdade, eu acho que o plano deve pagar alguma coisa, tipo eu não sei direito, sabe? Ou alguns mas eu exames, sei que, né? O médico falou isso pra gente, que eu acho que o plano, acho que até por causa da regra de Connecticut, tem alguma coisa aqui em Connecticut, eu não sei explicar sobre isso, mas eu lembro que o médico falou sobre isso pra gente olhar com plano. Só que aí, quando nós olhamos, a apólice era de Nova York, não tinha como. Mas tem alguma coisa, nem que seja um ciclo, a primeira tentativa, entendeu? Mas eu fui tentando e trabalhando com 10% de chance a cerca de $20 mil cada ciclo. Nossa. E o processo de doação de óvulo, ele é mais caro, mais barato? Então, a doação de óvulo também é um processo também que nem sempre dá certo também. Né? Então, assim, mais as chances elas aumentam. Então, a gente tem que estar sempre ciente de tudo, sabe? Então, tá com a mente bem aberta para isso, para as coisas positivas e infelizmente, sim, a gente vai sempre buscar o positivo, tentar elevar a nossa mente para o positivo. Mas a gente custa cerca de $25 mil. Nossa, é bastante custa também. $25 mil, E também tem uma diferença de preço do ovo congelado ou do ovo fresco. Tem isso, é o óvulo, né? No português fala. Então, se uma pessoa acabou de doar, ele tem um valor. Se uma pessoa doou uns anos atrás e está congelado, o valor é diferente. Se eu não me engano, é 25 o fresh, não sei se é 20 o congelado, o fresco, e o congelado é mais barato. Provavelmente a porcentagem deve ser maior no ovo. Isso, porque ele fala que o fresco ele é melhor, o óvulo é melhor, entendeu? Entendi. Do que o que está congelado. Nai, se hoje você tiver que deixar uma mensagem para as mulheres que estão nesse processo de tentativa de engravidar, qual é a mensagem que você deixaria para elas? A mensagem que eu deixaria é você não ficar focada na primeira tentativa que não deu certo, entendeu? Tentar enxergar por outros ângulos e ver que sempre você vai encontrar uma alternativa para você tentar e para você recomeçar. Porque existem outras formas. Às vezes a gente fica muito tempo batendo na mesma tecla daquilo que não deu certo na vida da gente, sendo que esquece de olhar para outros ângulos. E às vezes o seu filho, ele não vem do seu óvulo, mas ele está esperando por você em algum lugar. Às vezes eu acredito que a sua chance de ser mãe, se você realmente tem esse foco, você quer ser mãe, às vezes o seu filho, se você está tentando e não está conseguindo, às vezes ele está em algum lugar, às vezes existe adoção, existe a doação de óvulo, então assim, existe, às vezes a gente tentar então tirar a mente daquilo que deu errado e tentar enxergar por outras coisas e buscar, e não desistir porque sempre tem uma luz no final do túnel. E às vezes as coisas acontecem na vida da gente, eu acredito, porque não era para acontecer. Às vezes a gente fala, ou para a gente aprender alguma coisa, sempre tem algo que você consegue, se você tiver com a sua mente aberta, você vai conseguir enxergar que sempre você vai conseguir aprender alguma coisa daquele momento que você viveu. É verdade. E o que você mais aprendeu nesse processo? O que eu mais aprendi foi a questão, assim, eu sempre fui uma pessoa muito grata, e eu acho que eu fiquei ainda mais grata, e você pode perguntar, grata? Você tentou 4 fertilizações e não deu certo, e você tá grata? Então, assim, e você tira disso grata, sim, sabe por que grata? Me fez muito refletir isso tudo, todo esse processo que vem no seu psicológico, remédios no seu corpo, muitos hormônios, eu não podia pintar o meu cabelo, eu não podia, várias coisas que nós mulheres, a gente os cabelos brancos vão aparecendo e a gente quer retocar,
então eu evitei várias coisas, então eu estava totalmente dedicada ao processo de fertilização. Então, eu sou grata de saber que eu tenho saúde, eu sou grata de saber que eu não tenho nenhuma doença, que eu estou perfeita, que eu posso andar, que eu posso tentar mais, entendeu? Então, porque isso mexe muito com a gente, tudo isso. Então, eu vejo isso. Imagina no mundo, e eu tento pensar o seguinte, gente: quantas crianças estão na fila esperando para serem adotadas? Quantas Sim, é crianças no mundo? Então, o que acontece? Se não existisse mulheres, a maioria das pessoas que adotam, às vezes, é porque quer ser mãe e não consegue por algum motivo. Então, imagina, às vezes o seu filho está lá para ser adotado, esperando por você. A gratidão que eu tirei disso tudo, por poder tentar e por poder enxergar que o mais importante é saber que a gente pode, que eu ainda posso tentar, porque eu estou saudável, eu estou bem. Eu agradeço muito a sua entrevista. Você compartilhar com a gente algo tão íntimo, mas tão importante de ser falado, que eu tenho certeza que muitas mulheres que vivem esse processo querem ser acolhidas, querem ser entendidas, né? Eu acredito que muitas pessoas, às vezes a mulher, ela compartilha, por exemplo, nossa, eu fiz 4 vezes. Quantas pessoas, às vezes, fazem comentários infelizes, né? Então, eu acredito que nós, mulheres, precisamos disso, de histórias inspiradoras, onde ela encontre ali uma fonte, né, de inspiração, de motivação, e se espelhe naquela história para que ela possa realmente seguir em frente. Se o sonho de uma mulher é ser mãe, o seu depoimento hoje, eu tenho certeza que inspirou e motivou muitas mulheres. Ai, que bom. Eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho. Eu fico muito feliz por você ter essa cabeça aberta, de ver o mundo dessa forma, de ser essa mulher resiliente, essa mulher positiva, né, que não desiste, que não fica se lamentando, porque não deu certo, o que tem de errado comigo. Não, você vai em busca dos seus sonhos. Eu espero que Deus abençoe você grandemente para que você realize. Eu tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe. E é esse meu desejo para você. E muita gratidão também por você ter compartilhado sua história com a gente. Obrigada, gente.